Olá, investidor! Começamos agora mais um programa Radar, o último da semana. Hoje, dia 23 de março de 2018, agora 17 horas e 21 minutos. O meu nome é Wagner Caetano, sou trader profissional e diretor da Top Traders e convido a todos que queiram entender a nossa filosofia operacional, a nossa metodologia, que utiliza gráficos, análise fundamentalista e também fluxo, tanto cambial quanto posição dos estrangeiros, né? Então é um método próprio, né, que mescla o que a gente testou de melhor dessas escolas. Eu convido para participarem da imersão técnica Top Traders. Ela vai ocorrer dia 17 e 18 de abril. Estamos na fase da pré-lista, que garante desconto de primeiro lote e também garantia de matrícula. Eu vou deixar essa página que eu estou mostrando aqui na descrição do vídeo. Tem todas as informações, com dúvidas, depoimentos, como é que funciona o curso. É um curso online, ok? Um vídeo explicativo também bem completo. E assim as dúvidas mais comuns. Então você clica aqui na dúvida, por exemplo, o terminal cartezinho funciona no sistema operacional Mac, é um dos bônus do curso. Vem a resposta. Qual o horário da imersão técnica nos dias 17 e 18? Aí explica aqui para você. Durante o pregão, fala de horário de intervalo, de almoço, tudo muito bem organizado. Aí você coloca teu e-mail aqui, me avise, já está na lista automaticamente e terá o desconto e a garantia de matrícula. Caso você prefira fazer a sua reserva por e-mail, é só mandar uma mensagem para suporte@toptraders.com.br com seu nome. Quero participar da imersão técnica 17 e 18 de abril. A gente reserva a sua vaga, ok? Pessoal, para quem está no nosso canal no YouTube, aqui para quem costuma frequentar, né, eu peço, se possível, que compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, né? Deixe o seu like e se você tem algum ativo que você quer que a gente estude, você pode colocar na área de comentários aqui, que será feito. E por tempo limitado, a aula online gratuita Aprenda a Gerenciar Seu Próprio Capital na Bolsa de Valores continua ativa. Em breve nós trocaremos por uma nova iniciativa educacional gratuita, ok? Então, recado dado, vamos aos gráficos. Criptomoedas aí na tela. As criptomoedas, elas estão vivendo hoje um pregão na verdade, predominantemente de baixa, né? A gente tem ali o Bitcoin de lado. Hoje teve aquela história do governo japonês em relação à Binance, aquele alerta, elas tinham caído, mas aí recuperaram. Eu vou colocar o gráfico aqui na tela. Primeiro, aqui do Bitcoin. Ok? Então, deixa eu só fazer um ajuste aqui. Depois eu abro esse gráfico aqui, vou colocar o Bitcoin. Então, nós temos aí na tela Bitcoin em dólares, né? Ele fez um movimento de queda bastante forte ontem. Hoje eu enxergo isso daqui mais como uma pausa, uma vez que ainda está abaixo da média de 5. Eu acredito no teste da região de 7.800 dólares, ok? Mas, por exemplo, uma subida até 9.500 dólares não seria exatamente uma surpresa na minha ótica, ok? Então, a questão é, se ele chegar nessa região, caso ele tenha forças para deixar 9.180 dólares para trás, nós teremos um pivô de alta. É um cenário mais improvável, mas é possível. Mas eu vejo o mercado em 7.800 dólares testando esse fundo de novo, podendo violar essa região e descer ou fazer um fundo duplo. Eu não acredito no curto prazo em um pivô, até pelo fluxo internacional, tem um ar de aversão ao risco lá fora. Ok? Então está aqui 8.633 dólares, né? E aqui
8.666 está bem perto aqui, tem aquele delay entre uma cotação e outra. Aí falando do Ethereum, ele aí 526 dólares indicando, né, aqui 527, ele está com uma oscilação pequena pelos padrões das criptomoedas, só que sorrateiramente perdendo aqui a LTA, né? Então, a partir do momento que o mercado ele está perdendo essa LTA, isso favorece um movimento vendedor, né? Médias cruzadas para baixo. Então, agora a gente tem que ver também que nós temos aqui na região de 520 dólares um forte suporte. Então ele pode sim fazer um fundo duplo, mas dificilmente quando a gente tem uma barra como essa aqui, né? Essa barra ela fica assim, geralmente tem uma pausa e depois o mercado dá mais uma pancada aí para baixo, ok, pessoal? Aí falando do Ripple, né? Ele também vivendo um movimento de queda sinuosa, né? Ele tem um suporte aqui a 59 centavos de dólar que ele deve buscar, que ele caminha até lá caindo aqui passo a passo. Aí podemos falar depois do Bitcoin Cash. Ok. O Bitcoin Cash aí na tela. Também uma clara tendência de baixa aqui. Teve um candle mais forte hoje uma pequena pausa, né? Tá praticamente de lado, mas nada que mude a trajetória descendente. Eu acredito no teste aqui de 877 dólares, 880 dólares por aqui. Ok? Aí podemos dar uma olhada aqui como é que fecharam as bolsas na Ásia e na Europa. Na Ásia, uma queda muito forte nessa possível guerra comercial entre China e Estados Unidos, né? Então a China caiu 3,39, Japão 4,51. Eu vou até dar uma olhada nos gráficos aqui. Eu acho que faz sentido. Europa também forte queda, né? Vou dar uma olhada no índice DAX da Alemanha. Então aqui, por exemplo, a gente vê o Nikkei, né? Uma clara tendência de baixa, né, pessoal? O mercado repica, vem na média, cai, fez um fundo duplo, aí repicou até a média de novo, não conseguiu fazer fundo dessa vez. O Marubozu muito forte aqui de queda e deve continuar, porque as bolsas americanas hoje tiveram uma baixa muito forte, né? E olhando aqui a bolsa chinesa, vou colocar aqui a bolsa de Xangai para a gente estudar. Então a bolsa de Xangai em clara queda também. Na verdade, ela tinha essa linha de tendência que nós traçamos há muito tempo. Que ela foi inclusive respeitada, né? O mercado a tocou aqui nesse repique. Ela fez um ombro, cabeça a ombro. E aí fez um movimento, perdeu a neckline, movimento de queda bem forte, né? Está numa região de suporte, mas tudo indica a continuidade da queda. Mas também com um gap desse, né? Ficou praticamente uma porção isolada aqui de negócios, então uma movimentação que favorece. Na verdade, os mercados na Europa, na Ásia, estão claramente em baixa, né? A gente vê o índice DAX aqui, por exemplo, né? Até tirando o zoom um pouco. Está novamente numa região de forte suporte. Né? Aquilo que eu comentei, vem na média a tendência a cair. Esse suporte segurou a bolsa da Alemanha
em março do ano passado, depois segurou em abril, depois segurou... na verdade, segurou em março do ano passado, abril, depois segurou também em agosto 2 vezes. E vamos ver o que acontece dessa vez. A perda desse fundo levaria à continuidade do movimento francamente baixista. Aí falando do Nasdaq aí na tela, pessoal, bolsas americanas. Na verdade, nós tivemos 2 dias de sell-off, né, que é quando tem aquela queda bastante forte, generalizada. O minério derretendo na China, caiu mais quase 5% hoje. Então, o índice Nasdaq, ele veio até a média, não segurou. Nós falávamos nesse fundo como alvo da semana, foi muito abaixo e tende a continuar caindo, né? Então, pensar em Nasdaq a 6.600 pontos, por exemplo, é algo factível. Inclusive tem um gap aqui, né? Então é uma possibilidade real, porque ele está fazendo um movimento de perda de fundo com um candle bem convicto, uma Marubozu, então abre esse espaço de forma bastante factível. Dando uma olhada aqui, por exemplo, nos fechamentos, né? Aqui no... Por exemplo, aqui o S&P, nós tivemos um fechamento de 2,10 de baixa, Dow 1,77, Nasdaq 2,43. O petróleo, por outro lado, subiu, né? 2,58, mas é uma movimentação de sell-off lá fora, né? Então, vamos dar uma olhada no gráfico aqui. Primeiro eu vou estudar os índices, depois eu estudo essa ação que um aluno pediu. Então nós temos o Dow Jones, né, pessoal? Movimentação, 2 Marubozus muito fortes. É praticamente um mini crash de novo, né? Aqui no Dow Jones, o alvo da semana nós tínhamos comentado como sendo esse fundo, né, em 24.217, foi muito além, praticamente foi no alvo para outra semana, né, que era 23.360. Então o mercado, olha, veja a diferença de tamanho dos candles, né, que nós tivemos durante tantos meses e o tamanho dos candles agora, né? Então isso mostra um claríssimo aumento de volatilidade, né? Então é um mercado muito mais nervoso, muito mais voraz aí no caso. Então é algo que a gente deve notar aí de maneira bastante importante. O S&P 500, ele também, né, nós apontamos a região de 2.647 como alvo para a semana. Foi praticamente no alvo da outra, também, que era 2.532. Chegou perto aqui, né? Então, é um mercado claramente de baixa no exterior. Aqui fez um topo duplo, né? O alvo do topo duplo 2.532 tende a continuar caindo. O mercado americano, lá o Dow Jones, nos Estados Unidos também. Ok? Eu vou falar de uma ação que um aluno pediu, que é a BlackBerry. Aí ele pediu para fazer em caráter especial, um assíduo frequentador ali do nosso espaço de comentários. Aqui é possível traçar uma linha de tendência no ativo, que é a BlackBerry. Ele pediu para ver uma ação negociada lá fora, né? Especificamente hoje ela foi numa região de LTA. Então a nossa metodologia, pessoal, ela serve para estudar qualquer tipo de ativo, né? Commodity, ações lá fora, criptomoedas. Inclusive vai ter uma palhinha aí de criptomoedas e fundos imobiliários na imersão também, então não deixe de
de participar, vai vir, principalmente o primeiro lote, vai vir com um custo bem acessível. Então a BlackBerry veio num ponto aqui chave, que é uma LTA. Como ela vende candles assim bem baixistas com volume, a tendência é que ela seja perdida e nós tenhamos um novo movimento de queda aqui, então a tendência pela continuidade da queda, ok? Aí falaremos a seguir do Brent, né, que é o petróleo. O petróleo tem como alvo aqui a região de 71,26, é o alvo dessa movimentação e ele segue para isso. Ontem deu um sinal de topo, até imaginava uma possível volta aqui no eixo, mas esse candle de hoje já nega, né? Esse candle de hoje já nega e ele deve seguir um movimento ascendente. Aí falaremos a seguir do EWZ, que é ETF brasileiro negociado no exterior. Pelo segundo dia seguido, né? Duas estrelas cadentes que têm um efeito menor por estarem numa região de suporte, na verdade, mas que mostram pressão vendedora, né? Sombra superior. Isso indica a quantidade de movimento baixista, provavelmente aí dentro de alguns pregões até 41,84. Ok, pessoal? Então esse é o caminho mais provável para o EWZ. Então falamos das criptomoedas, falamos da BlackBerry, do petróleo, das bolsas americanas, Japão, China e também do EWZ. Então falaremos agora do mercado doméstico, né? Então nós temos aí o Ibovespa na tela, né? Algo que eu sempre faço aqui no final da semana é comparar o fechamento de uma semana com a outra. Então, nós temos aqui no dia 16 fechamento 84,886, o de hoje 84,377, né? Então nós temos aproximadamente 500 pontos favorável à venda. O que dá para a gente estudar aqui no diário, né? O mercado veio em uma região de suporte importante, com 83,900, que é um ponto de consenso praticamente aí do mercado. Não. Porque não tem suporte, né, entre 83,900 e 79,690. Ele veio duas vezes, chegou a trabalhar um pouco mais de 200 pontos abaixo e segurou. Só que no movimento de pullback, né, que é o teste da LTA e da média de 21, que eram suportes como resistência, as regiões foram respeitadas. Então tudo aí indica que o mercado vai voltar a testar 83,900, 83,700 e aqui ele pode fazer um fundo duplo ou um pivô de baixa e mergulhar aqui no vazio. É um fechamento diferente para uma sexta, não teve aquele negócio de fechar perto de máxima tal, que era um padrão que foi quebrado na semana passada e ocorre hoje de novo, né? Quer dizer, a presença vendedora se mostrou atuante por ali. E no semanal, pessoal, o que me chama a atenção aqui? Tanto a mínima quanto a máxima dessa semana são menores que a semana anterior, com bom volume. Então isso me leva a crer na continuidade do movimento de baixa, que precisa sim romper 83,700, 83,900 para ter a sua continuidade. No diário, o que eu acho importante também salientar é que o mercado ele perdeu de fato essa LTA na segunda-feira, dia 19. Então é algo bastante relevante para a semana, uma linha de tendência de alta que guiava os preços desde dezembro e foi suporte naquele mini crash de fevereiro. E na semana anterior tinha acionado uma cunha, eu vou retirar essa cunha agora e a gente vai ter foco na LTA e num possível pivô de baixa. Ok?
Eu vou colocar aí na tela agora o BOVA11. Ok, o BOVA11 uma sessão de queda, mas leve queda, né? Se eu tomar como base o fechamento do dia 16, 82,01, fechou 81,58, leve vitória dos vendedores na semana, só que essa sombra superior favorece a venda, fechando abaixo das duas médias e 3 pregões, onde a LTA, que eu vou reforçar aqui, ela foi testada e foi respeitada. Então isso favorece a ponta compradora. A ponta compradora, aliás, favorece a ponta vendedora, né? No caso do BOVA11, que sempre tem essas distorções aqui, abaixo de 81 já mostra bastante fraqueza e, digamos assim, moralmente a gente pode considerar que abaixo ali de 80 e 85, 80 e 88 a gente tem um pivô de baixa. Esse candle foi uma distorção ontem, então abaixo dessa região praticamente já tem um pivô que deve levar o mercado a essa mínima aqui do dia 22, 79,50 e até mesmo do fechamento deste gap em 79,10. Ok, pessoal? Eu vou falar sobre o dólar. O dólar fazendo entre trancos e barrancos, vindo buscar aqui essa linha de tendência de baixa de curto prazo. É uma LTB. Ele está praticamente tocando, deve tocar na segunda ou na terça. Para quem pegou o movimento de alta, foi praticamente uma nobre arte aqui, né? Um trade muito difícil. A gente está observando para algum momento de distorção, como o mercado está muito volátil, tentar pegar alguma coisa aí no dólar. Dá uma olhada no intraday dele aqui. O intraday favorece a alta, né? Topos e fundos ascendentes aos trancos e barrancos aí também no mini dólar. Falando sobre o mini índice, pessoal, o que a gente vê aí para a semana, né? Ele está fechando agora, 84,885. O fechamento da sexta-feira passada foi 84,925, quer dizer, está exatamente de lado, né? Levemente favorável aos vendedores, porque o ajuste foi um pouco acima disso. Foi uns 200 pontos acima do fechamento. Então é uma semana que favorece de leve a venda, né? Então, por exemplo, nós estamos vendidos, tivemos uma pontuação favorável, né, pelo ajuste que já saiu, mas nada que seja uma semana, deve ter dado uns 400, 500 pontos no ajuste, que é diferente do fechamento, não saiu ainda, favorável para a ponta vendedora. Então uma semana no braço de ferro ali, os vendedores movimentaram um pouquinho para o seu lado aí. O que chama a atenção é que a LTA que tinha sido acionada na sexta-feira, o mercado se manteve abaixo dela, fazendo 2 testes ontem e anteontem, e hoje chegou perto também, respeitou e fechando longe da máxima, né? Eu vejo 84,555 como um ponto-chave, um divisor de águas aqui, mas o pivô de baixa, se for acionado, seria 84,065. Inclusive o mercado foi lá pertinho hoje, 84,205. Né? Então acho que o mercado rompendo esse ponto, rapidamente ele fecharia esse gap em 82,895 pontos, com o potencial de chegar a 80,520 dentro de alguns pregões, talvez 1 ou 2 semanas. Volume de ontem e de hoje muito forte. Ontem eu até comentei que fecharia com volume muito, muito alto e foi fato. Hoje também. Vamos dar uma olhada no finalzinho ali. Hoje eu chutaria um fechamento a 84,790 no leilão. É meu chute ali. Vamos ver como é que se comporta até lá. Ontem eu acertei o placar, Corinthians 2, Bragantino 0. Vamos ver se eu acerto o placar do índice hoje. No finalzinho a gente volta nele ali. No intraday, colocando aqui um gráfico de 60 minutos, né? Eu tracei FIBO entre este topo e este fundo, veio na retração de 50%, respeitou. E essa LTA aqui eu vou até retirar porque teve tanta briga em torno dela. Hoje o mercado foi entre a máxima e a mínima tantas vezes que até desconfigurou. E esse movimento aqui é uma movimentação volátil, lateral, que teoricamente favorece o movimento prévio que seria para baixo, mas aí teria que perder a região de 84,065 mesmo para mergulhar aqui no vazio. Ok? E aí, pessoal, como destaques do pregão hoje, eu vou fazer BR Foods e Cielo, que foram ações muito pedidas aí pelo pessoal. Então, BRFS3.
eu vou estudar a ação. Aquela história, na sexta-feira eu sempre estudo a semana, né? Então, por exemplo, aqui no dia 16 ela fechou a 25, hoje está fechando a 23,85, então é uma semana baixista. Esse cenário de fundo aqui, enquanto o mercado ela tiver acima de 23,65, 23,70 ainda é válido, está fechando bem perto, mas eu não vejo, por exemplo, a não ser que o mercado como um todo vire uma semana, um ponto, por exemplo, de compra mais claro para a BR Foods. Ela está fazendo um movimento de distribuição que ocorre também depois de uma baixa para depois cair. Lateraliza é aquela correção no tempo, melhor dizendo, né? A distribuição seria mais aplicável para não gerar confusão num topo. Mas ela, o que ela faz? Ela reduz volume, fica de lado, depois ela dá a pancada para baixo, salva uma grande virada do mercado na própria empresa. É o caminho mais provável, né? E falando da BIF 3, que é o frigorífico Minerva, né? É uma ação que, assim como BR Foods, está no meu radar, mas veja só. Ela tinha um forte suporte em 8,40, tinha um outro em 8,53, tinha um outro 8,20, não respeita nada, né? Então ela vai caindo, caindo. Quando o mercado pega uma ação para judiar, pessoal, o mercado bate mesmo. Ontem teve uma alta com volume, hoje já negou. Então são ações que ainda a gente não percebe. Tem que ter alguma coisa diferente aí para a gente pensar numa compra, né? Então veja que a região de 8,20 não foi respeitada, era um fundo muito forte, longe da média no semanal. Será que dá para pensar na ação a 7? É uma hipótese, né? Mas é difícil também que ela continue um movimento tão intenso porque está muito longe da média, mas ela pode ir passo a passo, talvez aqui buscar R$7, é uma possibilidade sim, ok? A gente observando aí pelo gráfico. Agora eu vou fazer os pedidos do YouTube. Na verdade, eu confundi as bolas aqui. BIF 3 era o primeiro pedido do YouTube. Bom, entra como destaque aqui também. E aí eu faço, como o Cielo está na lista aqui, eu faço Cielo como um dos pedidos do YouTube. Pessoal, Cielo, assim como Velid 3, são ações aí de sistema de pagamento. Eu vou colocar a Velid aqui na tela também. Elas têm uma tendência aí de trabalharem. Por exemplo, no cenário de queda de juros, essas ações tendem a cair. E a Velid, que eu tinha observado semana passada, ela fez um pivô de baixa aos 18,87, está desenvolvendo esse pivô e veio no alvo aqui, que era 17,81. Ela bateu 17,87 hoje. Então, movimento de queda, existe um topo duplo, existe uma linha de tendência de alta que foi perdida, um pivô de baixa, a ação tem alguns impactos negativos aí, tende a seguir em queda no curto prazo. A Cielo é a mesma coisa, né? Ela fez também um topo duplo, né? Fez um pivô de baixa ao perder 23,08 aqui no dia 9/3 e tem seguido em busca de suportes. Tinha uma região forte em 22, não respeitou. Para mim não seria uma surpresa, por exemplo, ver a Cielo a 19,72 ou no mínimo fechando aqui este gap, ó. Não tem nenhum sinal. São ações que eu estou observando também, estão no meu radar, mas não tem. Mas são ações que, se eu comprar, vai ser para pegar um movimento de repique, não para manter em carteira como eu costumo fazer com as outras. Então, visto Cielo, visto Velid 3. As duas estavam na lista aqui. Vamos para a terceira ação, que é Paranapanema, PEMAN 3. Então a PEMAN 3 ela é a Paranapanema, né? É uma ação que já foi um grande destaque do mercado de opções. Antes da minha entrada na bolsa, eu entrei em 2002, era Telemar na época. Mas o pessoal fala que alguns anos atrás tinha sido Paranapanema. Hoje é uma ação que trabalha completamente de lado, não vejo o gráfico como sendo interessante. Se eu, por exemplo, imagina que eu sou um trader e o meu gestor fala que eu sou obrigado a fazer alguma coisa na Paranapanema, aí eu compraria, mas estaria longe de ser a minha opção caso fosse alguma coisa espontânea.
Que fique bem claro assim, ok? Eu acho que tem vários papéis melhores, assim, que são mais interessantes do que ela, né? Então falamos de Veli, de Paranapanema, Cielo. Aí tem aqui BBRK3 e Light. Essa ação é Brasil Brokers, né? É uma ação que ela vem... O volume não tem sido ruim, mas só queda. Então, quando você tem um aumento de volume com queda assim, é preocupante. A ação sem nenhuma perspectiva. A ação é praticamente jogada às traças, sob viés vendedor, pessoal. Então, nada que indique uma oportunidade, nem para um bilhetão ou coisas do gênero. Ok? Aí falaremos sobre Light, que é uma das ações mais pedidas também. Hoje eu almocei com um amigo aí, que é meu parceiro para alguns negócios. Com certeza vai ver o programa no final de semana. Ele me perguntou sobre a ação. Eu falei, olha, a ação ela me chama a atenção. Quando ela rompeu a CLTB, não me convenceu. Eu até comentei aqui no programa. E é uma ação que tem domínio vendedor, fluxo vendedor, não tem nada... é aquela história de quando sobe é para vender, né? Então... ela não consegue se manter acima da média de 21 quando rompe, perdeu 15,45 aqui como suporte. E quando a ação faz esse tipo de movimento, a gente mira suportes imediatamente inferiores, então ela mira aqui a região provável de 13,27, 13,30 por ali. Mas é claro que ela vai ter os R$14 ainda, né, como suporte, 14,05, mas essa perda projetaria a ação em 13,30. Eu acho que vagarosamente é que ela vai fazer essa movimentação. Vamos ver como é que está o índice. Ali, antes de a gente olhar os ativos fixos, depois a gente volta nele no finalzinho. Ó. E acho que hoje eu vou errar. Está 84,910. Eu falei 84,790. O ajuste foi favorável. O ajuste de ontem tinha sido 84. Deu uns 200 pontos de ajuste favorável aos vendedores. Hoje, na semana... deu uns 400, 500 pontos de ganho no ajuste, que é diferente do fechamento. Então vamos falar dos ativos fixos, pessoal. Colocar a Petro aí na tela. Petrobras, na semana, ela fechou a semana passada 21,43, está fechando a 21,75. Na semana a compra predominou. Eu vejo uma hipótese sim de ombro, cabeça a ombro aqui, mas com o petróleo segurando, ela não cai. Isso daí já ficou claro, que agora ela ela tem uma política de seguir os preços internacionais. Mas ela fez um rompimento de 21,85, não sustentou. Então, qualquer movimento baixista vai levar um teste de um triplo suporte, composto pela média de 21, pela LTA e por esse fundo aqui a 21,32. Então essa região, eu acho que abaixo de 21,32 a Petro entra em território negativo, enquanto acima, touros no comando. Falaremos agora de Vale 3, aí na tela. Na semana, ela fechou dia 16, 42,30, hoje 41,60, queda, só que assim, o minério de ferro desabou durante o período e ela caiu muito pouco, quer dizer, mostra a maturidade, a ação segurando, uma força impressionante. Eu estava conversando com um aluno meu aí, que é do meu grupo, a gente estava conversando que o Brasil vive uma realidade paralela, um mundo paralelo no momento. Aí você pode falar, poxa, professor, mas teve... o Copom indicou uma próxima baixa de juros em maio que não estava prevista, tem esse assunto do Lula, o Brasil vai ficar fora da taxação americana até maio. Eu até concordo contigo, mas nada justifica... Mas é mercado, pessoal. Se a força compradora apareceu e segurou, um outro driver, né, uma outra variável que me chama muita atenção aqui, pessoal, se você pegar a posição dos estrangeiros, né, no índice futuro, eles finalizaram a semana passada vendidos em 49.684 contratos e hoje amanheceram vendidos em 57.321. É uma fortíssima, isso daí dá quase 20% de aumento, é muito, né? Então eles venderam durante a semana toda. E a Vale
um movimento lateral com viés de queda aqui. O ponto-chave aqui é a região de 40,50, cuja perda projeta 39,55, enquanto acima ela está praticamente formando um triângulo aqui, a gente pode dizer, e não tem tanta definição de curto prazo. Tem algo mais ou menos que pode ser utilizado para balizamento dessa forma. Aí, falar de bancos, né? BBS3. Hoje um pregão de queda. Na semana, queda, né? 42,40 para 41,20. Vale destacar que a LTA foi perdida. Ontem e hoje houve um pullback que foi respeitado. As médias estão praticamente cruzando para baixo. Isso favorece o movimento vendedor. Nós temos um possível ombro, cabeça, ombro aqui, né? Então seria aqui um ombro. Ok? Algo mais ou menos assim. A neckline seria aqui a região de 41,12. Ok? Para finalizar, Itubi e Bradesco. Itubi 4, hoje um pregão de alta, mas na semana fechou 51,22, agora 50,16, vitória dos vendidos. Ela tem um ombro, cabeça, ombro também, cuja neckline é de R$ 50,18. Fechou a 50,16, praticamente a briga aqui na própria neckline, fazendo máxima na média móvel de 21 períodos. Ok? Vamos dar uma olhada no índice aqui antes de fazer Bradesco. O índice, se a gente colocar essa planilha aqui, ele está em leilão. O último negócio 17,54. Ok? Daí ele está o L aqui de leilão, paralisa-se os negócios e os comprados e vendidos mandam as suas ordens. Por volta de 18,2, 18,3, vai aparecer um valor aqui como o último, que é o fechamento da semana. Mas você vê que é diferente do ajuste, que foi 84,719. Ajuste é para o financeiro e o fechamento é gráfico, né? Então você vê que vai mudando aqui em preço teórico, ó, e daqui a pouco a gente vai ter o preço final aqui do WINJ18 ou WINJ18. Eu falei que ia fechar 84,790, acho que eu vou errar aqui, vai fechar acima. E, inclusive, na semana passada, né, que foi o dia 16, fechou 84,925. O ajuste foram os 500 pontos favoráveis, 400, 500 pontos, porque o ajuste tinha sido acima dos 85 mil pontos, 85 sem ter alguma coisa. Na semana passada, ela deu uma mergulhada no leilão, mas o fechamento, se bobear, vai ser praticamente igual aqui. 84,925 na sexta passada e, por enquanto, 85 mil pontos lá. Vamos dar uma olhada em Bradesco, daí a gente vai lá e dá uma olhada no fechamento do índice. Pessoal, o Bradesco, na semana 38,23, 38,48, está subindo de leve, mas está. O ombro cabeça ombro dela é um ombro cabeça ombro meio torto, com a neckline junto aqui com a LTA. Já tinha sido acionado, teve um pullback, está desenvolvendo um movimento de baixa, mas aquele movimento de baixa bem arrastado, né, que numericamente não dá muita coisa. É um gráfico bem confuso. E foi na média hoje de 21, respeitou, fechou abaixo. Somente a perda, por exemplo, de 37,54 acionaria um pivô de baixa que levaria os preços rapidamente a 36,60 e deixaria um cenário mais claro. Então, um cenário meio nebuloso ali para Bradesco, mas esses bancos devem cair em bloco. Se um cair, os outros devem seguir. Fechou o índice aqui, ó, 85,005. Ok?
Numericamente, o fechamento da semana foi maior que na semana passada, mas o ajuste foi favorável à venda, porque agora o ajuste sai por volta de 17h15 e fecha logo após as 18, ok? Pessoal, então é isso aí. Para quem assistiu, se possível, deixe o like, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário ali na nossa área que nós disponibilizamos para isso. Tem aula online gratuita que eu vou deixar na descrição do vídeo. Tem uma novidade agora do Informe Cenário, a gente está recebendo 100, 200 novas inscrições por dia, fico feliz. Eu faço sempre perto do fechamento, distribuo gratuitamente. É só colocar o nome e e-mail no site da Top Traders, né? Antigamente demorava uma semana até a gente atualizar a lista, agora no dia seguinte já recebe. E aproveite, eu vou deixar também na descrição do vídeo para assistir aqui no cabeçalho do YouTube o vídeo sobre a imersão. Assista, veja a página, se você tiver interesse, se inscreva. Temos vagas limitadas e daqui a alguns dias abriremos as inscrições. Ok? Então invista aí no teu conhecimento, pessoal. É o melhor caminho para se tornar independente. O que eu ensino é que o investidor tenha as rédeas na mão das operações, o controle, né? E que possa prosperar aí na renda variável. É possível. Quando eu falava isso em 2016, era alvo aí de questionamentos, né? Desde lá, alguns ativos que nós falávamos subiram 300, 400, 500, 600%. Então, eu sempre falava daquela teoria da renda fixa. Se o investidor comprasse naquele momento e deixasse por uns 2 anos, com a paciência que ele tem na renda fixa, teria um resultado fantástico e está aí materializado. Ok? Então, meu forte abraço, excelente final de semana. É uma honra tê-los comigo, despendendo aí 30, 40 minutos do seu dia voltados para assistir os nossos estudos. É uma honra, aumenta a responsabilidade e todos nós temos a oportunidade de aprendermos juntos. Pessoal, saúde e paz, até a próxima, valeu!